Olá, bom dia a todos. Um bom sábado para todos os que nos ouvem, que nos assistem das suas casas. Apesar de não podermos estar juntos fisicamente, é realmente um privilégio podermos estar juntos no louvor e na adoração neste momento. Esta manhã nós vamos ter algum tempo reservado, o mais importante da Escola Sabatina, o tempo reservado para nós recapitularmos a lição que aprendemos, para não podemos partilhar, infelizmente, aqui, mas eu hoje vou lançar-vos um desafio de partilha. Mas vamos partilhar o que nós aprendemos ao longo destas semanas e realmente foi um tema maravilhoso que nos ocupou, que nos preencheu durante 13 sábados. E eu recomendo àqueles que não o puderam fazer ou não o fizeram ou perderam alguma destas lições que venham recuperá-las porque elas são realmente maravilhosas. Antes de abrirmos a Palavra de Deus, porque vamos obviamente estudar, falar com o nosso Deus, precisamos da sua companhia, precisamos da sua inspiração neste momento. E eu vou pedir que se unam a mim nesta oração. Amado Deus e Pai que estás nos céus, Senhor, neste momento queremos te agradecer pelo privilégio, pela bênção que é estar a tua palavra, conhecê-la e poder aprofundá-la e estudá-la cada dia. Senhor, que este livro de Isaías, este Evangelho, possa tocar as nossas vidas, possa preencher as nossas vidas e que possamos viver com a esperança da nova terra, de um novo céu, de uma nova terra como tu prometeste e que possamos viver cada dificuldade nesta vida olhando para esse futuro que tu preparaste para cada um de nós. Abençoa, Senhor, cada pessoa que nos ouve, que nos assiste neste momento, em nome e por amor de Jesus. E o tempo voa, é mesmo assim, nós chegamos ao fim de 13 lições sobre o livro de Isaías. E eu, depois de pensar, e foi um desafio que eu fiz a mim própria, que foi, se eu pudesse escolher um livro da Bíblia apenas, só pudesse escolher um, fosse para um lugar qualquer, só pudesse levar um dos livros da Bíblia, acreditem que eu escolhia o livro de Isaías, só pudesse escolher um, é muito difícil a escolha. O meu livro, a minha escolha, recairia sobre o livro de Isaías, porque é um livro tão belo, tão profundo e contém um evangelho tão importante para nós que este seria o meu livro preferido. O livro que eu escolheria para levar para qualquer lado, só pudesse levar um livro da Bíblia. E curiosamente, ou não, também este livro contém o meu versículo da Bíblia preferido. Por isso, esta manhã eu vou lançar-vos um desafio. E eu vou partilhar convosco no final da lição o meu versículo preferido que corresponde a um versículo do livro de Isaías. E faço-vos um desafio de partilharem com todos o vosso versículo preferido do livro de Isaías. Por isso, eu vou vou pedir-vos que no chat, ou de alguma forma no Instagram, ou melhor, no WhatsApp, já estava a avançar demais, que pudessem colocar lá o vosso versículo preferido do livro de Isaías. Assim toda a gente ficará a saber e é uma partilha que enriquecerá toda a gente. Estava eu a dizer que este livro é um livro ímpar, de beleza ímpar, é realmente maravilhoso e tem tanto para dar, tanto para aprender, que nós decidimos, durante a lição de hoje, não falar apenas da lição número 13, da parte final do livro de Isaías, mas falar sobre todo o livro. Vamos fazer uma espécie de síntese do que aprendemos, as informações, as ideias mais importantes que nós podemos receber e aprender ao longo deste livro. E então, vamos começar apenas pelo... eu peço que me ponham o PowerPoint, mais um é para trás, é este. O título da lição de hoje é o Renascer do planeta Terra. Renascer é algo que é sempre agradável, porque nós estamos a ser confrontados constantemente com a morte. Renascer é uma boa nova, é uma boa notícia. E o versório, porque eis que eu crio os céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Novos céus e nova terra. Não haveria melhor maneira de nós terminarmos o estudo deste livro que não fosse a falarmos do que é novo, de novos céus e nova terra, da recriação de Deus. Vamos então ver o que é que nós aprendemos ao longo destas 13 semanas sobre o livro de Isaías. Vamos começar pelo profeta. Podemos relembrar que o nome significa Jeová é salvação.
É um profeta que traz um evangelho, é chamado o profeta do Evangelho, e ele exerceu o seu ministério no Reino do Sul entre os anos 745 a.C. e o ano 685 a.C., aproximadamente. O seu ministério abrangeu os reis de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e ele foi contemporâneo de Amós, dos profetas Amós, Oseias e Miqueias. Portanto, vemos que Isaías foi um profeta importante no seu tempo e continua a sua mensagem a ser importante para os dias de hoje. Temos aqui um gráfico que nos permite visualizar em que época é que ele viveu, em que exerceu o seu ministério. E aqui temos os reis, temos uma noção cronológica dos reis de Israel, dos reis de Judá, e em que momento da história do povo de Israel Isaías exerceu o seu ministério. Vamos agora falar sobre o livro. O livro de Isaías é o terceiro mais longo da Bíblia e é uma joia da literatura. Mesmo aqueles que não são cristãos, mesmo aqueles que são ateus e que não valorizam a palavra de Deus, mesmo esses reconhecem o valor, reconhecem a importância e a beleza literária, se não for mais isso, pelo menos a beleza literária, do livro de Isaías. E, portanto, ele influenciou músicos, poetas, pintores. Vou só deixar-vos aqui uma partitura de um excerto do coro do Messias de Handel, que todos nós conhecemos, uma obra grandiosa que foi inspirada, em parte, no livro de Isaías. Vou mostrar-vos também uma imagem do teto de uma pintura da Capela Sistina e é uma pintura de Miguel Ângelo que representa o profeta Isaías, e tem lá outras imagens, outras pinturas que foram inspiradas na mensagem deste maravilhoso livro. Continuamos com o livro de Isaías para percebermos que o livro de Isaías é muito importante porque ele apresenta Deus. Apresenta um Deus com muitas características. E a expressão Yahvé, que não sabemos se é exatamente assim que se pronuncia, o Senhor, aparece cerca de 450 vezes. Portanto, este nome Yahvé, este Senhor, representa o Deus do concerto, o Deus da aliança, o Deus da interação com os homens. Por isso é tão importante nós estudarmos o livro de Isaías, porque aprendemos a centralidade, a perceber a centralidade do livro de Isaías, o Deus do concerto, o Deus que quer interagir com os homens. Não é um Deus distante, não é um Deus que criou a humanidade e a deixou entregue à sua sorte. É um Deus que interage com os homens, é um Deus que se preocupa connosco, é um Deus que quer estar junto de cada um de nós. E depois ainda no PowerPoint vemos que a palavra salvação é a palavra-chave do livro de Isaías. A palavra salvação, curiosamente, o Deus salva é o significado do nome Isaías, e salvação é a mensagem central do livro de Isaías. É a apresentação de um Deus que salva, do Evangelho da salvação. E vamos ver aqui apenas alguns dos textos que eu selecionei. Esta é uma seleção minha, se calhar vocês teriam selecionado outros, mas eu garanto-vos, irmãos, que tive tanta dificuldade em selecionar textos, e hoje queria trazer sobretudo textos, versículos de Isaías, porque não é possível nós dizermos pelas nossas próprias palavras o que Isaías disse inspirado por Deus. Portanto, eu vou ler muitos textos convosco, vou apresentá-los no PowerPoint, porque será mais fácil e mais rápido nós podermos ler mais textos. E alguns dos textos que falam sobre a salvação são o seguinte: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Creio que estas palavras de Isaías podem ser subscritas por cada um de nós, porque nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, poderíamos todos dizer que Deus tornou-se a nossa salvação. E ainda mais e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Creio que todos gostaríamos um dia de poder dizer estas palavras quando nos encontrarmos fisicamente, visivelmente com o nosso Deus, quando Ele vier novamente a esta terra, que possamos dizer estas palavras como disse Isaías: nós nos alegraremos por nos encontrarmos com o Deus a quem aguardamos. Não vamos ler o terceiro, vocês veem ali o versículo, não vou dizê-lo para poupar tempo,
e realmente é o tema salvação que percorre todos os versículos, ou grande parte dos versículos do livro de Isaías. Depois, peço desculpa que avancei mais um. Depois o livro de Isaías apresenta-nos um Deus que é imenso, que é omnipresente, que é omnisciente, e este Deus vamos tentar ver nos versículos deste livro algumas das suas características. Uma delas é que Deus é santo, e é tão importante a santidade de Deus que Isaías reforça esta ideia apresentando 33 vezes, referindo 33 vezes a santidade de Deus. Encontramos versículos como estes que podemos ler: e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Este encontra-se em Isaías 6.3, ainda mais um: para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Nós adoramos um Deus que é santo. Não é um Deus construído por mãos humanas, não é um Deus construído à imagem da nossa inteligência, da nossa personalidade. É um Deus que é santo e é um Deus que se aproxima de nós e que quer interagir connosco como suas criaturas. Depois, temos uma outra característica de Deus que é apresentada no livro de Isaías. É um Deus que controla todas as coisas. Isto é muito importante. No mundo que parece andar à deriva, que parece que não tem um rumo, que caminha de forma descontrolada para o fim, nós podemos encontrar esta mensagem no livro de Isaías, que Deus controla a história deste mundo. Nada acontece por acaso. Deus controla, Deus está no comando. E encontramos esta informação, encontramos esta mensagem no capítulo 46, verso 10, que diz que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Não tenhamos ilusões, irmãos. Deus está no comando. Ele fará a sua vontade. Mas, de forma a nós estarmos preparados para o que vem aí, para o que irá suceder, Deus deixou chegar até nós, através dos seus profetas, mensagens de esperança, profecias que nos ajudam a perceber em que ponto da história que estamos e que nos ajudam a estar preparados para os momentos que vêm pela frente. Então vamos ver neste momento algumas das profecias bíblicas que nos mostram que Deus sempre esteve ao comando. E são profecias que foram apresentadas por Isaías, inspiradas por Deus, mas que nos provam ainda hoje, que provam ao longo da história, que Deus sempre esteve no comando da história desta terra. Temos aqui este episódio que se refere a Senaqueribe. Nós sabemos que Senaqueribe era um rei assírio que pretendia ocupar toda a Palestina, e ele conquistou, diz nos seus anais, podemos ler na história, não podemos ler apenas na palavra de Deus, mas podemos ler nos registros que deixou, que foram encontrados pela arqueologia, que ele conquistou 46 cidades fortificadas em Israel, ele cercou Jerusalém, e isso está nos registros da história que se pode ser encontrado através da arqueologia, mas ele nunca entrou em Jerusalém. Isto aconteceu porque, de forma miraculosa, de forma maravilhosa, Deus intercedeu relativamente ao pedido, Deus interveio relativamente ao pedido do rei Ezequias, que pediu de forma humilde, de forma sincera, com todo o seu coração, que Deus fizesse um milagre. E esse milagre aconteceu porque Senaqueribe, o rei assírio, cercou a cidade de Jerusalém, mas não conseguiu conquistá-la. E o texto diz que, vou ler apenas a parte final, então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. Aqui temos uma profecia que se cumpriu, um Deus que controlou a história de tal maneira que não foi possível este poderoso rei assírio conquistar a cidade de Jerusalém.
Portanto, Deus sempre esteve ao comando e o profeta Isaías revela-nos essa característica de Deus. Temos um outro episódio, uma outra informação sobre profecia, uma outra profecia bíblica que aparece no livro de Isaías e que hoje é perfeitamente aceito por todos os historiadores, que tem a ver com um libertador que Deus suscitou, não dentro do povo de Deus, mas um libertador que, não sendo do povo de Deus, fez algo muito importante para a história do povo de Israel. Ele libertou do exílio de Babilônia o povo judeu e foi ele que permitiu a construção do templo e de Jerusalém. E esta foi uma data muito importante para a história do povo de Deus, do povo de Judá. E, curiosamente, esta profecia foi apresentada por Isaías mais de 150 anos da existência de Ciro. E ele disse-o pelo seu nome. Isaías referiu o seu nome, não disse que viria um rei e que faria esse papel. Ele disse um nome. Realmente é impossível contestar estas verdades bíblicas, estas evidências de que Deus está ao comando, que Deus controla todas as coisas e que Deus usou o profeta Isaías para fazer chegar até nós estas mensagens de que Deus é fiel, de que Ele controla todas as coisas. E ainda outras profecias. Vamos ver estes textos sobre Ciro, eu disse, mas não vos apresentei. Elas encontram-se espalhadas pelo capítulo 44, 45 e dizem, por exemplo, quem diz de Ciro é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada e ao templo funda-te. Está aqui uma profecia cumprida completamente, de forma fantástica, porque não há neste momento margem para dúvida de que Deus inspirou Isaías a transmitir esta mensagem. E ainda mais um texto, mais um verso. Assim diz o Senhor ao seu ungido, chama o Messias, de certa forma, a este rei Ciro, a quem ele diz, a quem tome pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas e as portas não se fecharão. Aqui está uma profecia que se cumpriu exatamente como Isaías a profetizou, com esta mensagem da parte de Deus, mais de 150 anos antes de tudo isto acontecer, antes de Ciro vir à existência. Temos ainda outras profecias que mostram que Deus sempre esteve ao comando, e essas profecias são aquelas que nos tocam mais de perto, porque são profecias que nos apelam, que nos falam sobre um Messias, sobre um ungido, sobre aquele que viria a ser o nosso Salvador. Nomeadamente, vamos ler apenas alguns excertos, e são tantos os textos, tantas as profecias deste Messias, que é muito difícil escolher. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isto aconteceu exatamente. Deus trouxe até nós um Salvador que veio por uma virgem, concebeu e deu à luz o seu filho, que veio entregar-se, que veio trazer uma morte expiatória, veio experimentar uma morte expiatória que nos traz a todos a salvação. Ainda outro texto. Porque o menino não nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este texto que é tão importante para nós, que nos mostra que Jesus é Deus, que Jesus é Pai da Eternidade. E este texto é fundamental para as nossas crenças como cristãos adventistas do sétimo dia. E ainda gostava que lessem comigo mais um texto que diz o seguinte: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Esta profecia bíblica foi cumprida na sua exatidão, como nós sabemos, porque Jesus, no seu ministério, no seu ministério nesta terra, desde que nasceu até à sua morte, até à sua morte expiatória, tudo foi feito de acordo com o plano de Deus e cumpriu exatamente estas profecias que aparecem no livro de Isaías. Portanto, temos um Deus que não falha, um Deus que é fiel, um Deus que promete e cumpre. E é a base da nossa fé, da nossa confiança, porque tudo o resto em que nós podemos confiar falha. Deus nunca falha. E gostava ainda de vos mostrar
ainda falando sobre esta profecia, que Deus faria suscitar um renovo. Alguém queria renascer quase quando não havia esperança, renascer de forma muito frágil, como Jesus nasceu, como um bebê indefeso, mas se tornou o nosso Messias, tornou o nosso Salvador. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer em formosura e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aqui temos Isaías a falar sobre este Messias, que foi o nosso libertador, a quem muitas pessoas não deram qualquer valor, não o reconheceram como Deus, mas nós sabemos hoje que ele foi o nosso libertador, ele é o nosso libertador. E este libertador aparece-nos registado nos capítulos 52 a 53 de Isaías como o servo messiânico. Nós não temos um Messias que se ausentou e que exerceu o seu ministério de libertação longe de nós. Ele veio ser um de nós. Ele ao mesmo tempo é o rei, porque dizem em Isaías, o teu Deus reina, ele é o rei de todo o universo, mas ao mesmo tempo ele é um Messias sofredor, porque ele veio viver nesta terra, sofrer a morte, sofrer o que nos estava destinado, e isto mostra-nos um amor tão grandioso desta figura que nos é apresentada por Isaías, o servo messiânico. Alguém que se apresenta como servo e que veio a este mundo para ser servo. E relembro alguns dos textos que nós lemos. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui estão mensagens que nós podemos ler, palavras que nós podemos ler no livro de Isaías e que nos trazem conforto para entender que há um Deus que é próximo, um Deus que está perto de cada um de nós, um Deus que se entregou por cada um de nós. Este Deus que nos apresenta Isaías é também um Deus que perdoa. E isto é realmente a mensagem do Evangelho eterno. Um Deus que perdoa, um Deus que veio entregar-se, que veio morrer por nós e por isso tem condições para nos perdoar. E lemos versículos maravilhosos como estes. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Eu, o mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Estas promessas nós podemos experimentá-las, não precisamos de viver sob o peso da culpa, sob o peso do pecado, porque Deus perdoa. E este Deus é-nos apresentado no livro de Isaías. Depois vemos também que este Deus, porque nos perdoa, porque nos salva, é um Deus que nos traz a esperança. E lemos textos como este, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Nós podemos acreditar, podemos ter a esperança de que o mal terminará, de que o sofrimento terminará, não porque eu o digo, não porque Isaías o disse, mas porque Deus o disse. E nós sabemos que Deus é um Deus em quem podemos confiar. Depois vemos também em Isaías o Deus do sábado. É um Deus da relação e a relação passa por nos encontrarmos com o nosso Deus no sábado. É um Deus que quer estar connosco e por isso estamos aqui neste momento unidos no louvor e na adoração. Se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia e se chamares ao sábado leitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. A maravilha do livro de Isaías é que retrata, escreve as palavras do nosso Deus. É Deus quem diz. Não vamos confiar no homem, nós confiamos em Deus, porque é Deus quem diz. E é este Deus que diz que o sábado é muito importante na relação que temos com Ele.
Não é um dia para cumprir um ritual de vir à igreja, é um dia para nos encontrarmos com o Deus que quer estar perto de cada um de nós. Mas este Deus é também um Deus que nos envia. Ele disse a Isaías, e esta é a missão que é dada a cada um de nós. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E este Deus que tem esta mensagem de esperança, Ele convida-nos a partilharmos esta mensagem com os outros. E é por isso que eu gosto muito do livro de Isaías, porque ele nos interpela. Ele me interpela pessoalmente a ser sua testemunha, a ser mensageiro desta maravilhosa notícia, deste Evangelho eterno. E agora vamos entrar no tema mais propriamente desta lição. Estamos quase no fim do tempo, que temos consagrado para a lição, mas é importante que olhemos para esta parte final. Os 2 últimos capítulos do livro de Isaías revelam-nos mensagens que nós não podemos, neste momento, deixar de referir. E então este Deus recria, restaura. É um Deus que recria, restaura. Ele vai restaurar esta terra, e quando diz que cria novos céus e nova terra, Ele não vai fazer um planeta novo, não vai criar mundos novos, Ele vai pegar no que Ele criou, Ele vai reconstruir. Em hebraico, o termo novo quer dizer também isto, que é reconstruir do que já existe. E Deus vai fazer isto à terra e vai fazer isto a cada um de nós. Vai pegar em pessoas como nós, que somos pecadores, não merecemos coisa nenhuma, e Deus, pelo seu amor e pela sua misericórdia, vai nos restaurar e vai fazer de nós pessoas diferentes, vai retirar de nós toda a maldade, todo o mal, todo o pecado. E isto é um milagre que só Deus pode fazer nas nossas vidas. Vamos ler alguns destes textos que nós lemos ao longo desta semana. Temos a memória mais fresca, mas vamos repeti-los porque são realmente importantes para a nossa fé. Porque eis que eu crio novos céus, ou céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. É uma bênção nós podermos um dia estarmos com Jesus na nova terra e podermos deixar de lado aquilo que aqui nos fez sofrer, aquilo que aqui foi complicado, nos fez sofrer e nos fez passar por grandes momentos de tribulação. E ainda mais uma mensagem de esperança, porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Portanto, nós teremos um novo nome na nova terra, seremos pessoas reconstruídas, teremos um novo nome que significa uma nova personalidade, um novo caráter. E, portanto, Deus vai vai refinar o caráter que temos nesta terra e vai fazer o milagre da transformação nas nossas vidas. Lemos este texto que é tão conhecido de todos: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Infelizmente, aqueles que gostam de animais como eu, e muitos de vocês gostam de animais, gostaríamos de ter perto de nós um leão e um cordeiro, porque eles são os dois maravilhosos, são criaturas de Deus, e se foram feitos de forma maravilhosa. Mas um dia, na nova terra, nós poderemos estar junto de um leão e junto de um cordeiro. Eu que já disse muitas vezes, já partilhei esta informação, que eu na nova terra vou querer um leão só para mim. É um desejo um bocadinho egoísta, mas eu quero um leão, quero poder abraçar um leão, que eu aqui não posso fazê-lo. E realmente estas mensagens são mensagens de um Deus que restaura, de um Deus que quer recriar em cada um de nós, e criar nesta terra, um Éden que foi perdido e que Ele quer restaurar. Estas mensagens, estas profecias bíblicas, elas referem-se, é uma profecia clássica no sentido de que se refere à restauração do povo após o cativeiro de Babilónia. É uma profecia que se refere ao momento em que o povo judeu poderia voltar a Jerusalém, mas como nós sabemos, ela não se cumpriu na sua plenitude, porque as coisas não aconteceram como Deus gostaria que acontecesse. E assim, como não aconteceram assim, o povo de Israel, o povo judeu, não pôde experimentar esta plenitude, não pôde viver eternamente, ou poderia viver em paz. Era isso que Deus queria dizer, quando diz que viveriam 100 anos, quer dizer que o povo, quando voltasse para a Jerusalém restaurada, iria viver em paz, mas, acima de tudo, nos aponta para como profecia apocalíptica,
nos reporta para um momento em que Deus restaurará não apenas Israel, mas todas as coisas. Será um momento do resgate do povo de Babilónia espiritual, isto é, do povo de Deus do tempo do fim, após a volta de Jesus. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. É para esta restauração que nós olhamos neste momento, e é essa restauração, estes novos céus e a nova terra, que nos permitem viver aqui com os olhos numa pátria melhor, no momento em que todas as coisas acabarão. Todas as coisas que nos fazem sofrer acabarão. E quem é que Deus recria? Quem é que Deus restaura? Deus não vai restaurar apenas aqueles que aceitarem essa restauração. Deus não fará nada contra a nossa vontade. E por isso Deus diz-nos que vai restaurar, vai recriar aquele que é humilde, aquele que é contrito de espírito, aquele que treme da minha palavra. A humildade é uma característica fundamental para nós aceitarmos o plano de Deus para as nossas vidas. Só alguém que é humilde, que reconhece que é pecador, pode aceitar os méritos e a salvação de Jesus. E são esses que Jesus vai querer junto dele, porque vão aceitar o seu plano de salvação. E quem é que não estará lá? E este é um apelo, claro que não estarão lá muitas pessoas, só Deus é que sabe quem, não nos importa agora estar a discutir isso, porque não está nas nossas mãos fazê-lo, mas há aqui um alerta que é muito importante para a Igreja do tempo do fim, para o povo de Deus. Não estou a falar apenas para aqueles que não acreditam, que não creem em nada, mas para o povo de Deus, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse alerta vem-nos pela mão de Isaías, pela escrita de Isaías, quando diz o seguinte: o que, porém, sacrifica um boi é como que mata um homem e que sacrifica um cordeiro. E eles escolheram os seus próprios caminhos. Este texto faz-nos apelo ao perigo de nós termos uma religião, uma relação com Deus que é baseada apenas no ritualismo vazio e na aparência religiosa. Não adianta nada virmos à igreja, não adianta nada virmos apenas à igreja, não adianta nada nós guardarmos o sábado. Tudo isso não é mais do que um rito, mais do que uma aparência. Se isso não reflete uma relação verdadeira e íntima com o nosso Deus. E, portanto, no tempo do fim, Deus manda-nos esta mensagem pela parte de Isaías, pela mão de Isaías, para que nós entendamos que o formalismo, o vazio da religião, a aparência, não nos fará entrar, não nos farão chegar ao momento em que estaremos com Jesus e com Deus para sempre. Deus não vai restaurar aqueles que não aceitam a sua restauração. Ele não vai forçar. E então, fala-nos também a lição e fala-nos também os últimos capítulos do livro de Isaías, que Deus é um imã, que nós somos chamados a partilhar desta obra, de ser o imã divino, a atrair ao Monte Santo. Muitas pessoas pensam que o Deus do Velho Testamento é um Deus exclusivista, que tinha um povo, o povo de Israel, que era o povo exclusivo, que só eles tinham acesso à salvação. E estes textos de Isaías provam-nos que Deus nunca quis um povo exclusivo. E Ele encontrou um povo, chamou um povo para cumprir uma missão. E essa missão era levar a todos os outros povos o Deus verdadeiro, o Deus santo, o Deus que controla todas as coisas. E esta mensagem nós encontramos no livro de Isaías e encontramos em toda a Bíblia. E sobretudo no Novo Testamento, nós podemos perceber que há um Deus que quer chegar a todas as nações, que nos chama a levar o Evangelho a todos os povos, porque Deus quer, Deus ama todas as pessoas e quer que todas as pessoas o reconheçam, o aceitam para poderem viver com Ele para sempre. Gostava que lessem comigo estes textos. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por presente ao Senhor, sobre cavalos e em carros, em liteiras e sobre mulas e sobre camelos, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Deus quer que nós possamos atrair as pessoas, não para nós que não merecemos coisa nenhuma, nem somos coisa nenhuma, mas para o desejado de todas as nações, para o Salvador, para o servo sofredor do livro de Isaías. E então lemos também em Mateus 28, 19, portanto, ide. Esta é a mensagem que Deus dá quando Ele se retirou desta terra. Ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os povos. A mensagem de Deus não é uma mensagem para um povo exclusivo, não é uma mensagem exclusivista, é uma mensagem para toda a humanidade, porque toda a humanidade carece desta mensagem e da salvação.
E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda em Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Nós somos chamados a cumprir este mandato, a cumprir esta missão de fazer chegar a todos esta mensagem de salvação. Na nova terra haverá o sábado. Na nova terra nós continuaremos a viver e a adorar o nosso Deus. Por isso hoje estamos a comemorar algo que ainda irá acontecer na nova terra, que é estarmos junto de Deus, virmos adorá-lo cada sábado. E portanto é esta a mensagem que Isaías nos diz, quando nos quer trazer, quando diz: de uma lua nova à outra e de um sábado ao outro virá toda a humanidade a adorar na minha presença, diz o Senhor. Mas esta mensagem de salvação e de reconstrução tem uma boa notícia para aqueles que aceitam, é uma boa notícia para aqueles que aceitam o resgate da parte de Deus, a reconstrução da parte de Deus, mas há algo que é incontornável, é que para que isso possa acontecer é necessário que o mal termine. Nós nunca poderemos viver eternamente em paz com Deus e uns com os outros e em perfeita harmonia enquanto o mal existir. E então há uma mensagem que é dura, que custa ouvir, que é uma mensagem que é um ato estranho, que se refere a um ato estranho de Deus, que é um Deus que vai destruir. E vai ter que destruir o mal para que o bem, para que a paz reine e que seja instalada para sempre. E então lemos textos como o seguinte, que são muito duros, muito difíceis, mas que a palavra de Deus nos apresenta como sendo a verdade. Eles sairão e verão os cadáveres que se rebelaram contra mim. O seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a humanidade. E, portanto, este texto faz-nos lembrar um outro de Apocalipse, que diz que fogo e enxofre será enviado do céu para destruir aqueles que não aceitam o plano da salvação, e a fumaça do seu tormento só para todo o sempre. Queríamos deixar claro que aqui não estamos a fazer referência, a palavra de Deus não fala de um inferno em que se irá arder para sempre, em que irá arder para sempre, as pessoas irão estar num sofrimento eterno, mas fala de um Deus que vai destruir, as consequências deste para sempre serão eternas, enquanto durar a matéria será uma destruição total, significa destruição total, mas não será arder ou sofrer para sempre. Porque nós temos um Deus de amor. E nós vemos que essa questão, podemos lê-la também, podemos ver em Isaías 39, 9 e 10, 34, 9 e 10. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente, nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá. Muitas vezes em hebraico aparece a expressão para sempre, no sentido que nós podemos encontrar neste último versículo de Isaías, que é consequências eternas e não sofrimento interno. Estamos mesmo a chegar ao fim, eu peço desculpa porque são 13 lições para concentrar em muito pouco tempo e gostaria de dizer-vos agora, partilhar convosco qual é o meu texto favorito do livro de Isaías, ou melhor, o meu texto favorito de toda a Bíblia. E portanto o livro de Isaías fala-nos de um Deus que é Salvador, de um Deus que ama, de um Deus que perdoa, mas fala também do meu Deus. E é essa relação que Deus quer ter com cada um de nós. E Ele quer ser o meu Deus em particular. E eu vou partilhar então convosco este texto. Se calhar é o texto favorito de muitos de vocês e vamos lê-lo juntos. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isaías apresenta-nos um Deus pessoal, um Deus que nos ama e quer ter uma relação com cada um de nós. Para terminar esta mensagem que é tão profunda e que teria tanto para explorar, gostaria de partilhar convosco um texto bíblico, melhor, um texto do Espírito de Profecia, que nos fala deste momento de recriação de Deus, de recriação de novos céus e nova terra, de criação de novos céus e nova terra, e que é do Espírito de Profecia também o meu texto preferido. Hoje apresento-vos o meu texto bíblico preferido e também o meu livro, o meu texto do Espírito de Profecia preferido. Vamos ler todos juntos e com este texto nós vamos terminar esta mensagem, este estudo que fizemos ao longo de 13 semanas. E passo a ler
Ele encontra-se, é o último capítulo, melhor, o último parágrafo do livro O Grande Conflito. E eu recomendo que leiam hoje para poderem relembrar esta mensagem da parte de Deus, que é a mensagem de amor que gostaria de deixar para cada um de nós esta manhã. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não existem. O universo inteiro será purificado. Um sentimento único de harmonia e júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, na sua serena beleza e no seu perfeito regozijo, declaram que Deus é amor. Terminamos esta mensagem da parte de Isaías com um Deus de amor, relembrando um Deus de amor, um Deus que vai estar com cada um de nós, que está com cada um de nós aqui nesta terra e que quer estar connosco, viver connosco eternamente. Obrigada pela vossa atenção, obrigada por terem partilhado o vosso versículo preferido no livro de Isaías e recomendo que leiam este capítulo final do Grande Conflito, porque vai dar-vos ânimo, dar-vos-á certamente ânimo para enfrentar o que nós temos ainda que enfrentar, cada dificuldade nesta terra. Que Deus nos abençoe. Bom sábado para todos.